Cara, na aula anterior nós conversamos sobre o que é contexto do mercado, né? Nós vimos também como marcar topos e fundos objetivos e também como identificar pernas de tendências e também pullbacks. Hoje nós vamos para o próximo passo, que é identificar a tendência primária do mercado. No decorrer das aulas nós vamos juntando essas informações e tudo fará sentido na mente de vocês, tá ok, cara? Vamos lá. No mercado nós temos três tendências. A tendência primária, nós temos também a tendência secundária e nós temos também a tendência terciária. A tendência primária, cara, é a tendência mais forte do mercado, é a tendência que comanda tudo. Então, seguindo essa lógica, a tendência secundária seria a tendência de força intermediária e a tendência terciária seria a tendência mais fraca. Mas vamos deixar simples as coisas. Nós só vamos utilizar a tendência primária do mercado para montarmos o nosso contexto, tá certo? Então, para montarmos nosso contexto objetivo, nós só utilizaremos a tendência primária, nós não utilizaremos a tendência secundária e a tendência terciária, portanto, podemos ignorá-las, tá bom? Nós vamos ignorar essas duas tendências e vamos dar atenção apenas para a tendência primária. Então, cara, sendo bem prático, vamos lá. Para nós identificarmos a tendência primária do mercado, nós vamos utilizar o tempo gráfico de 15 minutos. Pio, você está querendo me dizer então que se eu for no tempo gráfico de 15 minutos, desenhar a movimentação através do Parabolic SAR, eu consigo descobrir qual é a tendência primária do mercado? Exatamente, cara. Para você identificar a tendência primária do mercado, tudo que você precisa é ir no tempo gráfico de 15 minutos e observar qual foi o último ponto rompido. Se o último ponto rompido tiver sido um topo, a tendência primária é de alta. Se o último ponto rompido tiver sido um fundo, você vai considerar tendência primária de baixa. E por que o tempo gráfico de 15 minutos? Como vocês sabem, esse treinamento nós montamos contexto objetivo para scalp. Se eu fosse fazer operações mais longas, eu poderia utilizar a tendência primária como o tempo gráfico de 60 minutos ou o tempo gráfico de 120 minutos, ok? Mas nesse método nós estamos falando sobre contexto para scalp. Antes de irmos para o tempo gráfico de 15 minutos, cara, é importante que vocês entendam uma coisa. A ideia base do treinamento. 15 minutos é a nossa base, é onde nós vamos lá e montamos o contexto objetivo do mercado. Nós identificamos lá a tendência primária do mercado, nós identificamos a força dessa tendência, identificamos se estamos de uma perna de tendência ou pullback. Ou seja, resumindo, é onde nós montamos o nosso contexto objetivo. Montado o contexto objetivo, nós vamos para o tempo gráfico de 1 minuto, que é onde nós abrimos operações a favor do contexto que nós montamos lá no tempo gráfico de 15 minutos, entendeu? Então nós utilizamos o 15 minutos como base, depois nós descemos para o tempo gráfico de 1 minuto, a gente escolhe um setup que a gente queira usar e nós só vamos operar esse setup, essa estratégia, a favor do contexto, né? A favor da direção que nós observamos no tempo gráfico de 15 minutos. Esse é o objetivo desse treinamento. Tá bom? Ensinar vocês a montar o contexto objetivo no 15 minutos, depois irmos para o tempo gráfico de 1 minuto e operarmos a favor desse contexto. Então, vamos agora para o tempo gráfico de 15 minutos. Estamos agora no tempo gráfico de 15 minutos e como eu disse, cara, para identificarmos a tendência primária, é até bem simples. Tudo que você precisa identificar é qual foi o último ponto rompido. Se o último ponto rompido tiver sido um fundo, a tendência primária é de baixa. Se o último ponto rompido tiver sido um topo, a tendência primária é de alta. Nesse pregão aqui, por exemplo, a tendência primária é de baixa, certo? Olha só, o preço ele rompeu o fundo, tendência primária é de baixa. Olha qual foi o último ponto rompido, esse fundo. Ou seja, a tendência primária é de baixa. Isso significa que quando você for operar, quando você for abrir operações, todos os sinais de compras que você tiver nesse dia, você irá ignorar. Se você identificou que você está em uma tendência primária de baixa, se o seu setup lá no tempo gráfico de 1 minuto te der sinal de compra, você não executa esse sinal de compra, você apenas executa os sinais de vendas. Então aqui nós conseguimos identificar que a tendência primária é de baixa. Já nesse outro pregão, cara, a vela abre aqui e ainda estamos em uma tendência de baixa, correto? Por que, Pio? Porque o último ponto rompido foi o fundo aqui atrás. E essa vela continua desenvolvendo e olha o que ela faz, rompe o topo, né? O pregão abriu nesta vela, simplesmente o preço ele sobe e rompe o topo. Agora você já tem que considerar que você está em uma tendência primária de alta. No seu setup, no tempo gráfico de 1 minuto, você só busca por operações de compras. Todos os sinais de venda que você tiver, você vai ignorar dentro do seu setup, tá bom? Só compra. E aí o preço
entrou em tendência de alta nesse pregão. Então, deixando de uma forma prática, cara, olha só. Vamos supor que você esteja operando o Scalp Gatling, no tempo gráfico de 1 minuto. Você chegou aqui no tempo gráfico de 15 minutos e observou que a tendência é de baixa. Se você estiver operando o Scalp Gatling em 1 minuto, você só opera vendido. Todos os sinais de compra que o Scalp Gatling der, você não executa. Você não entra na operação de compra, apenas nos sinais de venda. Ok? Por quê? Porque a tendência primária é nitidamente baixa. A partir do momento que o preço rompe esse topo aqui, no tempo gráfico de 1 minuto, com o Scalp Gatling, você só opera na ponta compradora, ok? Porque você está indo a favor do contexto do mercado, a favor da tendência primária. Só opera na ponta compradora. Todos os sinais de venda que o Scalp Gatling te der, você não entra na operação, tá bom? E isso serve para qualquer outro setup que você quiser operar. Agora, cara, saber a tendência primária do mercado não é o suficiente para você montar o contexto de mercado, o contexto objetivo do mercado. E eu sei disso por experiência própria. Vocês com certeza se lembram que na última aula eu mostrei essas perguntas aqui que nós precisamos responder para nós montarmos o nosso contexto objetivo do mercado. Você identificar a tendência primária do mercado, você está respondendo apenas essa pergunta aqui. Mas nós temos todas essas outras 3 aqui para estarmos respondendo, para aí sim terminarmos de montar nosso contexto do mercado. Hoje nós vamos responder essas 2 perguntas aqui. Uma, a gente já sabe como responder, nós já sabemos como identificar a tendência primária do mercado. Então, cara, além de você identificar qual é a tendência primária do mercado, você também tem que identificar, você também tem que saber se você está em uma perna de tendência ou se você está em um pullback. Faz toda a diferença isso e eu vou explicar para vocês, porque nós só vamos operar enquanto a tendência primária estiver em uma perna de tendência, seja ela de baixa ou de alta. Quando a tendência primária entrar em um pullback, nós vamos ficar de fora. Mais à frente nessa aula eu já vou explicar para vocês por quê, o motivo disso, tá bom? Isso significa que, olha só, nós temos uma tendência de baixa aqui, nós temos aqui uma tendência de alta. Na última aula eu ensinei para vocês o seguinte, se nós estivermos em uma tendência de baixa e o Parabolic Side estiver por cima do preço, nós temos uma perna de tendência. Então se você for para o tempo gráfico de 15 minutos e identificou que você tem uma tendência primária de baixa, você precisa identificar também se o Parabolic Side está por cima do preço ou se o Parabolic Side está por baixo do preço. Porque quando o Parabolic Side estiver por baixo do preço em uma tendência de baixa, você está em um pullback. Parabolic Side por cima, perna de tendência, Parabolic Side por baixo, pullback. Então, se você estiver operando, por exemplo, Scalp Gatling, você identificou que você está em uma tendência de baixa, você só vai vender. Porém, você só vai vender enquanto o Parabolic Side estiver por cima do preço. Você só vende enquanto o Parabolic Side estiver por cima do preço, porque você está em uma perna de tendência de baixa. A partir do momento que você entra em uma perna de pullback, ou seja, a partir do momento que o Parabolic SAR vai para baixo do preço, dentro de uma tendência de baixa, você simplesmente fica de fora, você para de vender, você não compra, você não faz nada, você fica de fora. O Scalp Gatling pode dar 1000 sinais de entradas, você não opera. Eu só estou utilizando o Scalp Gatling como exemplo, mas você poderia estar utilizando qualquer outro setup que você queira. Se você estiver dentro de uma perna de pullback, você fica de fora. A partir do momento que retoma a perna de tendência de baixa, que no caso, quando o Parabolic SAR está por cima do preço, ok, você está liberado para operar a sua estratégia no tempo gráfico de 1 minuto. Da mesma maneira que, se você foi para o tempo gráfico de 15 minutos e identificou que você está em uma tendência de alta, uma tendência primária de alta, você só vai abrir operações no tempo gráfico de 1 minuto enquanto você estiver em pernas de tendência. As pernas de pullback você vai ficar de fora, certo? E eu tenho certeza que vocês se lembram que em uma tendência de alta, as pernas de tendência é quando o Parabolic SAR está por baixo do preço. É uma tendência de alta. Em uma tendência de alta, quando o Parabolic SAR está por cima do preço, você tem um pullback, certo? Parabolic SAR por cima do preço, pullback. Parabolic SAR por baixo do preço, pernas de tendência. Então, identificando a tendência de alta no tempo gráfico de 15 minutos e identificando que você está em uma perna de tendência de alta, certo? Porque o Parabolic SAR está por baixo do preço dentro de uma tendência de alta, no 1 minuto com o Scalp Gatling, você busca apenas por operações de compras.
Se você tiver algum sinal de venda dentro dessa perna de tendência de alta, você vai ignorar. A partir do momento que você entra no pullback, a partir do momento que o Parabolic Star vai para cima do preço, você simplesmente fica de fora do mercado, você não faz mais nada, você não opera mais. E aí o Parabolic Star vai para baixo do preço de novo, iniciando novamente uma nova perna de tendência de alta. Aí no Scalp Gather, no tempo gráfico de 1 minuto, você pode voltar a comprar, certo? Volta a buscar por operações de compras. Ok, pessoal? Então guarda sempre isso na mente de vocês. Primeiro, identifica qual é a tendência primária, e aí você vai operar somente a favor dessa tendência primária no tempo gráfico de 1 minuto. Você também precisa identificar se você está dentro de uma perna de tendência ou se você está dentro de um pullback. Se você estiver dentro de uma perna de tendência, você pode operar. Você continua buscando por operações no tempo gráfico de 1 minuto. A partir do momento que você entra no pullback, você, sei lá, vai, pega um café, assiste uma série, né, cruza os braços, sei lá, cara, você fica de fora do mercado. Espera novamente começar uma nova perna de tendência, mas não opera em pullbacks. Agora, por que eu fico de fora nos pullbacks? Porque eu busco operações apenas nas pernas de tendência primária do mercado? Vou explicar para vocês. Depois de no início eu tomar muito na cabeça, né, cara, eu percebi que a probabilidade da operação dar certo é muito maior quando eu estou operando nas pernas de tendência da tendência primária do que nas pernas de pullback da tendência primária. Tanto na tendência de alta como também na tendência de baixa. Eu percebi que é muito mais vantajoso para mim, ter uma probabilidade de acerto muito maior, operando somente nas pernas de tendência e não nos pullbacks. Então, na tendência de alta, eu só opero na perna de tendência de alta, na tendência primária de alta, só nas pernas de tendências, e na tendência primária de baixa, eu só opero nas pernas de tendência também, nas pernas de tendências também. Nos pullbacks de ambas as tendências, eu fico de fora, eu quero frisar bem isso na mente de vocês, tá, pessoal? Fico de fora nessas pernas. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático porque eu fico de fora nas pernas de tendência, para que vocês entendam. Então, aqui nós temos uma tendência primária de baixa, tá, cara? Antigamente, eu gostava bastante de operar com contexto de mercado e eu já observava a tendência primária no tempo gráfico de 15 minutos. E eu consegui observar uma coisa óbvia, cara, que o preço em uma tendência de baixa, por exemplo, ele se movimenta dessa maneira. Ele retrai, depois volta a cair, retrai, depois volta a cair, certo? Então, eu comecei a buscar por vendas nessa região aqui, na região de pullback. Eu buscava por vendas nessa região, certo? Eu observava que 15 minutos estava fazendo pullback, eu ia para o tempo gráfico de 1 minuto e buscava por vendas nessa região. Tá bom? Traçava Fibonacci aqui e tentava vender nessa região. E sim, cara, não estou falando que isso dá errado, tá, pessoal? Dava certo às vezes sim. Só que eu comecei a perceber que muitas vezes eu tomava na cara porque o preço ele começava a retrair, daí eu já puxava a retração de Fibonacci no tempo gráfico de 15 minutos e já buscava por vendas no tempo gráfico de 1 minuto, já saía vendendo aqui no tempo gráfico de 1 minuto, nessa região. Daí o preço ele vinha e ia embora, rompia o topo anterior, passava direto, certo? Então aqui, por exemplo, no exemplo no gráfico, o preço ele fez uma perna de tendência, fez um pullback. Buscaria antigamente por vendas nessa região, no pullback. Depois ele caiu de novo. Fez um novo pullback, eu buscaria por vendas aqui. Só que muitas vezes, isso daqui, olha só, vou mostrar para vocês agora, o que acontecia, olha, o preço ia embora. E rompia o topo. E mesmo isso acontecendo muitas vezes, cara, eu conseguia sim um bom sucesso, não vou mentir. Né? Eu conseguia fazer um dinheiro dessa forma, né? Vendendo nessas regiões aqui. Só que eu percebi que é muito mais vantajoso para mim operar somente nas pernas de tendência. Quando o preço fez esse pullback aqui, depois ele iniciou essa perna de tendência, porque o Parabolic já foi para cima do preço, dentro de uma tendência de baixa, aqui eu comecei a buscar por vendas, certo? Dessa forma, eu tinha uma menor probabilidade do preço voltar na minha cara, voltar e me estopar, tá bom? Tinha uma menor probabilidade disso acontecer, quando eu operava na perna de tendência. Aqui, por exemplo, se eu só operasse nas pernas de tendência, eu não tomaria esse stop, porque veja só, o preço está em uma tendência de baixa. Enquanto estava na perna aqui de tendência, eu estava operando. Entrou no pullback, fiquei de fora. Retomou a perna de tendência, porque o Parabolic foi para cima do preço, eu volto a vender. Né? Volto a buscar por operações de venda no tempo gráfico de 1 minuto. Quando o preço ele pega o Parabolic aqui, o Parabolic vai para baixo do preço, você inicialmente, você tendo só essas velas aqui do início, o que você iria pensar? Poxa, nitidamente isso daqui é um pullback e o preço provavelmente vai voltar a cair, igual ocorreu aqui, olha, aqui atrás,
E igual ocorre na tendência de baixo. Tendência de baixo, o preço ele retrai, né? Faz um pullback, volta a cair. Retrai, faz um pullback aqui, olha só, volta a cair. Então aqui você pensaria que isso iria ocorrer também. Você poderia estar buscando por vendas aqui nessa região. Antigamente eu fazia isso, eu buscava por vendas nessa região. Mas aí o preço ele vai embora. E aí você tomaria um stop na cara. Mas como eu disse, isso poderia ser evitado se você operasse somente nas pernas de tendência. Aqui, o Parabolic SAR, ele ficou o tempo todo por baixo do preço. Se estamos em uma tendência de baixo, o Parabolic SAR está por baixo do preço, eu vou pensar que isso é um pullback, certo? Em nenhum momento isso aqui demonstrou ser uma perna de tendência, porque numa perna de tendência, de baixo, o Parabolic SAR fica por cima do preço. Então aqui eu ficaria de fora, eu não faria nada aqui. Eu não operaria nessa perna aqui, tá bom? Não sei se ficou claro isso, mas vou mostrar outros exemplos aqui para que vocês entendam. Aqui, senhores, nós estamos em uma tendência de alta, tendência primária de alta. O que eu fazia antigamente era esperar o preço entrar nos pullbacks, certo? Da tendência de alta, eu buscava por compras no tempo gráfico de 1 minuto nessa região. Esperava a tendência primária entrar nos pullbacks e no tempo gráfico de 1 minuto, né, eu descia para o tempo gráfico de 1 minuto e buscava por operações nessa região. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu percebi que é muito melhor eu ficar de fora quando a tendência primária entrar nos pullbacks e operar somente quando iniciar uma nova perna de tendência. Então, quando o Parabolic SAR fica por cima do preço, eu fico de fora. Quando o Parabolic SAR vai para baixo do preço, aí eu volto a buscar por operações de compras. Parabolic SAR por cima do preço, fico de fora do mercado. Foi abaixo do preço, eu volto a buscar por operações de compras. Simplesmente porque, cara, muitas vezes isso daqui ocorria. Olha só, o preço aqui, vocês concordam comigo que ele começou a retrair, certo? Começou a fazer um pullback. Se eu fosse seguir a lógica do que ocorreu aqui atrás, eu já começaria a buscar por compras aqui, correto? Porque aqui atrás deu certo, olha só. O preço ele fez pullback, voltou a subir. Aqui novamente fez pullback, voltou a subir. Aqui eu faria a mesma coisa, eu tentaria buscar por operações de compra no tempo gráfico de 1 minuto. Né? Poderia traçar aqui uma retração de Fibonacci, acreditando que o preço poderia parar aqui, certo? Só que aí eu percebi que muitas vezes isso aqui ocorria, olha. O preço passava direto. E aí eu comecei a raciocinar, cara, que eu não precisava passar por isso, como eu já expliquei. Eu não precisava tomar esse stop. Simplesmente poderia esperar que o pullback acabasse e iniciasse uma nova perna de tendência, certo? Então é por conta disso que eu fico de fora nos pullbacks. E isso daqui, cara, se você for observar, acontece várias vezes no mercado. Então, pessoal, vamos juntando as informações na nossa mente. E hoje nós aprendemos que a tendência primária nós podemos identificar no tempo gráfico de 15 minutos. Aprendemos também que ficamos de fora nos pullbacks, buscamos por operações nas pernas de tendência da tendência primária. Isso foi o que nós aprendemos também. E a ideia base de tudo isso que eu estou ensinando para vocês é: no 15 minutos, nós montamos o contexto objetivo, certo? Nós descobrimos no 15 minutos se nós estamos numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, se nós estamos em uma perna de tendência ou em um pullback. Nós iremos também descobrir no tempo gráfico de 15 minutos se nós temos força nessa tendência e até onde nós podemos ir nessa tendência, até onde nós podemos acreditar nessa tendência do tempo gráfico de 15 minutos, que é o que eu vou terminar de ensinar para vocês nas outras aulas. E no tempo gráfico de 1 minuto, é o tempo gráfico onde nós abrimos as operações com a estratégia que nós escolhermos. Tá bom, cara? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.